A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Bem-vindo ao canal O Aprendiz Cristão. Querido, estamos a todo vapor gravando aí breve reflexões para o meu, para o seu, para o nosso elevo espiritual. Eu quero falar um pouco com você hoje sobre Romanos, capítulo de número 10, versículo 13 a seguir. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Versículo 13 até o versículo de número 15. Eu quero falar nesta oportunidade sobre segurando a corda para o missionário. Segurando a corda para o missionário, ou você poderia substituir ao evangelista, ao capelão evangélico. Essa palavra que nós lemos é as indagações. Eu chamo esses textos de os textos das indagações. São perguntas feitas há muitos anos. Eu sirvo ao Senhor há 30 anos e eu confesso que algumas perguntas até hoje eu não consigo respondê-las. Pela maneira que eu vejo a igreja, pela forma que eu vejo a igreja agindo, investindo e observando as pessoas ou separando as pessoas para alguns cargos também. Essa palavra começa falando que quem invocar o nome do Senhor será salvo. Aí começa as perguntas, mas como invocarão naquele que não creram? E aí fala, mas como crerão se não ouviram falar dele? Mas como ouvirão se não há quem pregue? Mas como pregarão, queridos, se não forem enviados? O plano de salvação está ligado em crer no Senhor após invocá-lo. Mas como vai invocá-lo se não conhece? Se nunca ouviu falar dele, se não tem como crer na pessoa bendita de Cristo? O missionário é aquela pessoa linha de frente, que vai no campo, faz a obra, evangeliza, visita, faz o trabalho que nós podemos chamar inicial. É aquele que às vezes abre ponto de pregações, algo que tem sumido hoje em dia, mas é aquela pessoa de linha de frente. Eu sirvo ao Senhor há 30 anos, como já falei, mas há mais de 10 eu sirvo o Senhor só pela obra. Por quê? Porque Deus me chamou. Sabe o que a Bíblia fala? Que se a gente quer seguir ao Senhor, negue-se a si mesmo. Essa palavra eu não polemizo para todo mundo, mas a palavra é espada, e a espada entrou em mim e ela mexeu comigo. Eu me lembro quando eu vi essa palavra, ela mexeu comigo. Ao ponto de no outro dia eu sair para pregar nas praças, porque como ouvirão se não há quem pregue? Então eu falei, eu tenho que fazer mais do que eu já estou fazendo. E eu acho interessante essa fala, porque quem está fazendo alguma coisa sempre se responsabiliza por fazer algo a mais. Sempre acha que tem que fazer algo a mais. E essa é a palavra, como ouvirão se não há quem pregue? O missionário, ele precisa de ajuda, ele precisa de apoio. Quando eu pastoreei a igreja, eu tive que ajudar pessoas com cesta básica. Eu tive que ajudar pessoas com marmitex, porque no culto eu sabia que o rapaz não tinha almoçado. Eu tinha um rapaz lá que ele se converteu na igreja e ele era um morador de rua. Então eu ia para o culto, o camarada não almoçou, como que eu vou pregar o que para esse cara? Então eu tinha que dar comida antes do culto para ele. Ele ia para o fundo da igreja, comia, depois ele sentava e ouvia a palavra. Às vezes ele até dormia no culto, porque era o único lugar seguro para ele poder dormir. Ele estava em situação de estado de rua. Oramos por ele e Deus abriu uma porta de emprego para ele e restaurou totalmente a sua família. Mas entenda que não é só pregação, é ação. Não é só palavra, é atitudes. Eu não posso ir na casa de alguém com fome e orar para que Deus amenize fome. Fome só é amenizada com um prato cheio de comida. Dá para entender?
Não tem como orar, Senhor, repreenda essa fome. Jesus estava no Monte da Transfiguração, no Monte da Tentação, e ele sentiu fome. A fome só passou quando ele foi servido por anjos. E ele estava consagrado. Mas cadê que a fome passava? Então não adianta a gente mistificar tudo, que tudo vai ser resolvido com um clamor e com uma oração. Tem que pôr a mão no bolso. E o missionário, como eu já enfrentei muito, enfrento, tem essa dificuldade. Às vezes nós temos dificuldades para poder ter o dinheiro da condução para poder visitar alguém. Eu não sei se você sabe, mas os capelões evangélicos que levam o nome das igrejas lá na frente, eles não têm ajuda com vale transporte, não têm ajuda com doação de Bíblia, não têm ajuda com doação de harpas. A ajuda é zero, ele tem que se virar do seu bolso, tirar do seu salário para poder fazer a obra. E quando nós falamos segurando a corda para o missionário, porque o missionário literalmente é esse personagem que desce no poço para resgatar o perdido que lá está. Mas precisam de pessoas que segurem a corda. Se uma pessoa só segura a corda, do lado de fora, ele tem que sustentar todo o peso do missionário. Fica difícil. Se 2 pessoas seguram a corda, já amenizou. Se 3 pessoas seguram a corda, já ajudou mais ainda. É aquela história do paralítico levado por 4. Precisou de 4 pessoas. Você vê a foto que está postada aí? São 4 mãos. 4 mãos e você vê que são braços fortes para segurar a corda. A corda é interessante, que pode ser um instrumento de homicídio, você pode enforcar alguém com corda. Judas arrumou uma corda para se matar. Corda pode ser um momento de divisão. Você puxa a corda, cabo de guerra, já ouviu falar essa brincadeira? Um povo, 6 do outro lado, 6 do outro, e vão puxando a corda para ver quem é mais forte. Mas não podemos usar a corda só para essas coisas ridículas, se matar ou competir, porque a corda ajuda muita gente. A corda ajuda alguém a descer no poço, a corda ajuda a remover alguém do poço. Eu acho interessante, você pode falar para mim, irmão Wagner, mas você pode pegar essa corda, amarrar numa árvore e descer o poço, não precisa de ninguém. Claro que precisamos de alguém. Jesus, a palavra diz que Deus olhou para o homem e falou, não é bom que ele esteja só. E ele tinha a presença de Deus, ele precisava de um semelhante. Porque o cara que desceu no poço, ele pode se cansar e precisa de alguém de fora para puxá-lo de novo para cima. E uma árvore, ela é inanimada. Ela não tem essa força e esse recurso. Quando tem alguém puxando a corda, você se sente que tem companheirismo. Você não está só. Você sabe que pode se apoiar. Eu vou descer na corda porque tem alguém lá de fora me ajudando e me auxiliando. E quanto mais pessoas segurar a corda, mais eficiente será o seu trabalho e com mais segurança você vai descer o poço. Mas se ninguém quer segurar a corda, como pregarão se não forem enviados? Como? Não tem como. E segurar a corda, Jesus já me falou pelo seu Espírito que segurar a corda dói a mão. Segurar a corda cansa, fere a mão. Mas quando é que eu posso segurar a corda? Quando eu bem entendo? Então só quando alguém puder segurar a corda eu faço a obra? A palavra não diz que somos membros de um só corpo? Que devemos estar interlaçados um no outro? E por que tem tantos gastos nas igrejas que não levam a lugar nenhum? Como banners, por exemplo, internos, para colocar só lá dentro para foto. Para tirar foto e selfie. E a pessoa lá no campo missionário passando fome, contando moedas, com dificuldade para ir no presídio, com dificuldade para ir na Fundação Casa. A casa de recuperação não tem a sopa para dar. Aquele trabalho de madrugada nesse final de semana está interrompido, comprometido, porque não há finanças. Mas os nossos cultos são luxuosos, os nossos cultos são belos, são bonitos. Eu anotei um tema para mim meditar, que eu sou chato, porque eu leio a Bíblia. Sabe por que eu sou chato? Porque eu leio a Bíblia. Porque eu leio a Bíblia, eu conheço o que a palavra diz. E quando eu confronto com a verdade, estamos ano-luz da verdade. Então você, amigo do YouTube, que acompanha um aprendiz cristão, aprenda com essa palavra, a segurar a corda do missionário. Talvez você não pode ir, mas faça alguém ir. Talvez você não tenha como chegar, mas faça alguém chegar. Invista na vida de alguém.
A flecha só voa se tiver um arco. Se não tiver o arco, a flecha pode ser poderosa, ela não faz nada, não serve para nada. O valente tem a flecha na sua aljava, mas ele tem o seu arco para impulsioná-la. E nós precisamos nos portar como arcos, muitas das vezes, para impulsionar as pessoas, para que ela faça a obra. Essa é a palavra hoje aqui do aprendiz cristão. Sou chato, meus amados, porque eu leio a Bíblia. Por isso que eu confronto algumas coisas. Eu não tenho tempo a perder querendo tirar pelo de ovo. São coisas que a gente vê. Como pregarão, se não for enviado? Como clamarão, se não ouve? Como escutarão, se não há quem pregue? Então devemos mudar muita coisa. Eu te aconselho e te peço que você ajude a ser uma mão que segura na corda. Segurar na corda, às vezes, é um investimento raso. É um investimento de R$50. É um crédito que você coloca no celular de alguém, é um dinheiro que você põe num bilhete para ele poder ir para um lugar, voltar e fazer a obra, é uma ajuda de combustível. Sabe, não tem como dizer que não temos como fazer nada. Podemos, é só querer. E Deus vai dar vitória. Meu querido, mande esse vídeo para alguém, vamos aí proliferar essa verdade. Segurando a corda para o missionário. É um tema missionário que Deus preparou para nós hoje. Essa palavra ainda está em construção no meu coração. Creio que Deus vai dar mais coisa, mas fique só com isso por enquanto. Meu querido, se inscreva no canal. Beijo no teu coração. Estamos juntos até o arrebatamento. Shalom Adonai.